Olá, começa agora o programa MAC Eventos. Na edição de hoje, você assiste à palestra do Dr. Johanny Gerson, professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Gerson participou do primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o século XXI e fez uma pergunta em sua apresentação. Será que a ciência refuta a fé cristã? A resposta você terá agora. Acompanhe no MAC Eventos. A ciência ela tem avançado muito desde que surgiu. Novas descobertas na biologia, na química e na física têm sido realizadas a cada instante. E, mediante isso, alguns têm acreditado que a ciência pode, de repente, acabar com a existência de Deus ou com a fé, e particularmente nesta manhã gostaria de falar com a fé cristã. Parece que cada avanço da ciência é mais um prego no caixão da fé cristã. Richard Dawkins, por exemplo, é um dos grandes expoentes deste pensamento, e ele diz que a ciência tem destruído totalmente a fé em Deus, relegando-os à periferia da cultura, onde é então abraçado por fanáticos iludidos. Para Dawkins, os verdadeiros cientistas devem ser ateus. Não lhes é permitido abraçarem a fé cristã. Mas será que isso é realmente verdade? Será que a ciência tem refutado a fé cristã? Acredito que não. E gostaria de lhes dar hoje 3 razões pelas quais a ciência não tem refutado a fé cristã. A primeira delas é que a fé cristã fornece um solo adequado para que a ciência possa se desenvolver de forma sustentável. Dessa forma, a ciência ela não pode refutar a fé cristã, pois é a própria fé cristã que fornece o solo adequado para que a ciência possa se desenvolver de forma sustentável. O aspecto mais curioso da ciência é que ela existe. Ela não é uma instituição que existiu eternamente, mas de algum tempo no passado ela foi criada, inventada. E para que ela pudesse ser criada e depois crescer e se desenvolver de forma sustentável, foi necessário que ela possuísse um solo adequado. Um solo que possua certas características. Conforme nós vimos ontem, existe uma série dessas características, existe uma série desses pressupostos filosóficos que tornam a ciência possível de acontecer. Mas qual é este solo? Quem garante a existência desse solo com essas características especiais? A fé cristã. A ciência, ela não surgiu na Europa, ela não surgiu na África, ela não surgiu na América, ela não surgiu na Ásia, mas ela surgiu na Europa ocidental, numa cultura permeada com a fé cristã. Quais foram essas características especiais da fé cristã que garantem ou garantiram que a ciência pudesse nascer e se desenvolver de forma sustentável? Bem, existem diversas delas, conforme nós vimos ontem, mas eu gostaria de hoje destacar 2 dessas características. E eu gostaria de fazer um contraste com outras visões de mundo e mostrar como não é possível que a ciência pudesse nascer e se desenvolver de forma sustentável nestas outras visões de mundo, ou como elas não possuem uma justificativa adequada para que a ciência pudesse nascer e se desenvolver nestas outras visões de mundo. A primeira delas
é que a natureza é racional, sendo governada por leis matemáticas. Conforme eu disse ontem, a ciência precisa pressupor que existe uma ordem na natureza. Esta é uma admissão que a ciência precisa fazer a priori. Ela não somente precisa pressupor que existe essa ordem na natureza, mas ela também precisa pressupor que essa ordem obedece a certas leis. Aquilo que nós conhecemos como as leis da natureza. Mas o que tem impressionado mais ainda os cientistas é que a ciência não somente é racional, possui uma certa ordem e que obedece a leis, mas que essas leis elas podem ser escritas numa linguagem especial, que é a matemática. O físico Eugene Wigner, por exemplo, Prêmio Nobel de Física, confessa que a base matemática da natureza é algo que beira o misterioso. E não há explicação racional para isso. É um artigo de fé. O renomado físico norte-americano Richard, ganhador do Prêmio Nobel de Física, um ateu, confessa: o porquê a natureza é matemática é um mistério. O fato que, afinal, há regras é um tipo de milagre. Ora, nós vimos ontem que muito da matemática que foi desenvolvida de forma extremamente pura, não pensando em nenhuma aplicação, ela pode, de uma forma misteriosa, ser aplicada às ciências naturais. E não há nenhuma razão específica para nós crermos que isso seja verdadeiro. Faz parte da fé fundamental da ciência acreditar nisso. Mas qual é, então, a origem dessa crença de que a natureza é ordenada, que ela é governada por leis e que essas leis podem ser escritas numa linguagem matemática? Seria, de repente, o politeísmo? Ora, o politeísmo assume que existem diferentes deuses e que cada deus governa lá o seu reinado, o seu reino, tem o seu reino. E que cada deus, então cada um desses deusinhos, ele estabelece as leis do seu próprio reino. Então nós vemos imediatamente que não é possível, no politeísmo, admitindo a existência de diversos deuses, que a ciência possa admitir que existe a racionalidade na natureza e que nós podemos encontrar leis universais na natureza. Seria, de repente, o panteísmo? Também não, porque no panteísmo a natureza se mistura com Deus. Não há nenhum Deus exterior à natureza que pode estabelecer leis na natureza. Esta é uma das razões pelas quais o marxista convicto disse que a ciência não conseguiu se desenvolver de uma forma sustentável na China, por exemplo. Diz o marxista, não havia segurança de que o código de leis da natureza pudesse ser revelado e interpretado, pois não havia garantia de que um ser divino, muito mais racional do que nós, tivesse uma vez formulado um código tal que fôssemos aptos a interpretar. Então, a ciência também não pôde se desenvolver de uma forma sustentável no panteísmo. E esta é a única razão pela qual esse marxista acredita que a ciência não continuou se desenvolvendo na China, que estava tendo um desenvolvimento formidável. A origem da convicção na racionalidade da natureza e na existência de leis da natureza está na fé cristã. No cristianismo, somente existe um Deus que criou o universo. E esse Deus, ele é racional, ele é um legislador. E a fé cristã, então, admite que esse Deus que é racional, que é legislador, ele também impôs a racionalidade, as
como legislador, ele estabeleceu leis de tal forma que nós pudéssemos descobri-las. É como Descartes escreveu em 15 de abril de 1630. Deus estabeleceu essas leis na natureza, da mesma forma que um rei estabelece leis em seu reino. E ele não está sozinho. Newton, Einstein, Heisenberg e muitos outros responderam da mesma forma a pergunta: o que faz a natureza ser ordenada e obedecer a leis matemáticas? Essa resposta sempre é a mesma: a mente de Deus. Então, a ciência ela não pode refutar a fé cristã, porque é a fé cristã que dá a própria base para que a ciência possa existir. E ela admite que existem leis na natureza e a racionalidade. Esta é a primeira razão. A segunda, conforme nós vimos ontem, a ciência ela pressupõe que as nossas faculdades cognitivas e sensoriais são confiáveis. A pressuposição que as nossas faculdades são confiáveis e capazes de nos dar alguma informação acerca do mundo é fundamental para que a ciência possa existir. Ela é tão fundamental que, conforme nós vimos ontem, nós não podemos sequer negar a veracidade dessa afirmação, porque, ao negá-la, nós precisamos admitir que as nossas faculdades mentais estejam dizendo a verdade. Então, as faculdades confiáveis é uma das premissas sobre as quais a ciência está construída. Mas qual é a origem dessa convicção? De onde que vem a garantia de que as nossas faculdades, elas são confiáveis? Seria, de repente, no naturalismo? Seria, de repente, na visão de que não existe nada além da natureza? O naturalista acredita que existe uma causa para tudo e que esta pode ser encontrada na própria natureza. Mas daí existe um grande problema, que o filósofo Taylor ilustrou da seguinte forma. Imagine que você esteja num trem e você está chegando no país de Gales. E, de repente, você está lá olhando para fora da janela e vê lá numa encosta um arranjo de pedras brancas dizendo o seguinte: seja bem-vindo ao país de Gales. E então, você, ao ver esta mensagem, você pode ter duas formas de explicá-la. A primeira delas é você imagina: será como que essas pedras vieram parar aí ao longo de muitos e muitos anos, sem nenhuma mente por trás e nenhuma intenção nessa mente de transmitir uma mensagem? De repente você pode admitir que aquelas pedras elas começaram a rolar por anos e anos, que tiveram alguns furacões, alguns terremotos, e de repente, depois de muitos anos, surgiu a mensagem: seja bem-vindo ao país de Gales. Esta é a primeira forma. Ela pode eventualmente ser verdadeira? Sim. Não parece de início ser muito plausível. A segunda forma de você entender esta mensagem é você achar que teve lá uma mente que pensou em escrever lá uma mensagem de tal forma que você pudesse saber que você está chegando ao país de Gales. Então, há somente essas duas formas, conforme o Marcus Eblin disse antes, de nós entendermos esta mensagem. Ou há uma mente e uma intenção por trás, ou simplesmente forças naturais fizeram com que aquela mensagem surgisse lá. Imagine, por alguns instantes, que você admita que aquela mensagem chegou lá por forças naturais, terremotos, furacões e assim por diante.
Neste caso, você não tem nenhuma razão para acreditar que a mensagem seja verdadeira. Você não tem nenhuma razão para acreditar que, de fato, você está chegando ao país de Gales, apesar de você estar chegando lá. Já se você admite que há uma intenção por trás, uma inteligência por trás dessa mensagem, então essa mensagem ela é confiável. Você pode, de fato, acreditar nela e, ao lê-la, você diz, opa, eu estou chegando em país de Gales. Agora, imagine que essas pedras, esse arranjo de pedras, sejam as suas faculdades. Por que deveria ser diferente? Se as nossas faculdades são o resultado simplesmente da atuação de forças naturais, então elas podem até ser complexas, elas podem até ser maravilhosas, mas não há nenhuma razão para nós acreditarmos que elas vão nos dizer a verdade. Enquanto que o cristianismo, ele admite que as nossas faculdades, elas foram criadas por um Deus que houve uma mente por trás, houve uma intenção por trás, e que nós fomos criados à imagem do próprio Deus, e que por essa razão nós podemos até errar ao usar as nossas faculdades, mas elas são confiáveis para nos transmitir a verdade. Assim, o naturalismo, ele não fornece uma justificativa adequada para a ciência existir, mas o cristianismo, ele fornece a premissa adequada para que a ciência possa existir. E é por essa razão que a ciência não tem refutado a fé cristã, pois é a própria fé cristã que fornece o solo adequado para que a ciência possa existir. Poderíamos continuar falando de todas as premissas que nós vimos ontem, a uniformidade da natureza, a inteligibilidade da natureza, a questão da natureza ser digna de estudo, porque apesar de às vezes ela ser racional, de nós encontrarmos leis nela, não há nenhuma razão para nós acreditarmos que ela seja digna de ser estudada, e assim por diante. E em todas essas premissas, nós vamos encontrar um sólido fundamento na fé cristã, uma justificativa adequada para que a ciência possa existir. Então, a ciência tem refutado a fé cristã? De forma nenhuma, porque a própria fé cristã, que é a garantia para que os pressupostos da ciência possam existir. Mas, então, você talvez pense, mas será que não existem outros fatores que influenciaram o surgimento da ciência? Pode ser que sim. Será que, de repente, a ciência não pode ter surgido em um outro contexto? De repente, sim. Mas fato é que ela surgiu numa cultura permeada com a fé cristã. E que se ela tivesse surgido em qualquer outro tipo de visão, ela não teria uma justificativa adequada para existir, a qual nós encontramos na fé cristã. Então, a primeira razão pela qual a ciência não tem refutado a fé cristã é porque a própria fé cristã é que dá garantia aos pressupostos da ciência, de tal forma que a ciência possa existir. A segunda razão. A segunda razão pela qual a ciência não pode refutar a fé cristã é porque ela não consegue refutar a essência da fé cristã. A ciência simplesmente não consegue refutar a essência da fé cristã. Em sua essência, a fé cristã ela responde às seguintes perguntas: de onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Como devemos viver? Para onde vamos? São as questões últimas que tornam a vida
digna de ser vivida. Entretanto, segundo o presidente da sociedade que reúne os principais cientistas da Inglaterra, Martin, essas questões elas estão além da ciência. Elas estão fora do escopo da ciência. Talvez isso fique um pouco claro ao analisarmos uma ilustração que John Lennox, professor da Universidade de Oxford, cita em seu livro Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Ele diz, imagine que você tem uma tia e que a sua tia faça lá um delicioso bolo. Um bolo de chocolate. E então agora você deseja conhecer tudo acerca desse bolo. E você então convida os melhores cientistas do mundo, o melhor químico, você convida lá o Marcus Eberlin, da Universidade de Campinas, convida o melhor físico, o melhor biólogo e assim por diante, para que possam avaliar o bolo, investigá-lo, de tal forma que você possa conhecê-lo completamente. E então, cada cientista vai para o seu laboratório e começa a investigá-lo. Depois de algum tempo, você reúne novamente todos os cientistas e eles vêm lá com o seu relatório científico. E alguém diz lá, olha, eu encontrei nesse bolo 3.000 quilocalorias, 404 gramas de carboidratos, 33 gramas de proteínas e assim por diante. O engenheiro de alimentos diz qual é a dureza da superfície do bolo, qual é a porcentagem, de repente, de água que o bolo perdeu em 10 dias e assim por diante. O físico diz quais são as partículas elementares pertencentes ao bolo. O matemático ele sabe descrever, modelar matematicamente essas partículas elementares e assim por diante. Então, aparentemente, você conhece todo o bolo. Mas então você faz uma pergunta a eles. Por que o bolo foi feito? Por que o bolo foi feito? O sorriso na boca da tia Matilda indica a razão pela qual o bolo foi feito. Mas, mesmo que você reúna todos os cientistas do mundo, eles não serão capazes de responder por que o bolo foi feito. O significado do bolo transcende o bolo. O significado do bolo, ele está além do bolo, ele está fora do bolo. Ele não pode ser encontrado no próprio bolo. Agora imagine que o bolo seja o universo. E então você reúne todos os cientistas e eles começam a investigar cada parte do universo. Então o físico explica todas as partículas elementares, o químico explica os elementos existentes, o matemático consegue modelar todo o universo. E agora você pergunta, mas por que o universo existe? Nenhum cientista é capaz de responder essa pergunta, porque o significado, a resposta, ela está além do universo. Ela transcende o universo. O único meio satisfatório de responder essa pergunta, vamos pensar inicialmente no bolo, é você perguntar para quem fez o bolo. Perguntar para a tia Matilda a razão pela qual ela fez o bolo. E ela então vai lhe revelar o porquê ela fez aquele bolo. Da mesma forma, no universo. O significado, a razão pela qual o universo foi feito, necessariamente transcende o universo. E a única forma de nós obtermos a resposta por que o universo foi feito é nós perguntarmos para o Criador do universo. É necessário que o Criador do universo revele a razão pela qual ele fez o universo.
E na fé cristã nós acreditamos que esta revelação está na Bíblia. Que a Bíblia responde à razão pela qual Deus fez o universo. E nela nós encontramos claramente explícito que Deus criou o universo para a sua própria glória. Então, a única coisa que nós deveríamos fazer é procurar investigar com todas as nossas forças o universo para a glória de Deus. E foi isso que os grandes cientistas do passado fizeram. Pense em Kepler, Newton e todos os outros, quando investigaram a ciência, eles fizeram isso para a glória de Deus, porque eles entendiam que a própria ciência não poderia responder a pergunta: por que o universo existe? O exemplo apresentado mostra que a ciência não pode refutar a fé cristã, porque ela não consegue dizer nada em relação à essência da fé cristã. Ela não consegue responder uma pergunta simples: por que o universo foi feito? Da mesma forma, ela não responde de onde viemos, para onde vamos, como devemos viver, quem somos. Todas essas perguntas estão fora do escopo da ciência, e é por essa razão que a ciência não pode refutar a fé cristã. Então, em primeiro lugar, a ciência não pode refutar a fé cristã, por quê? Porque é a fé cristã que dá a garantia para os pressupostos da ciência. Em segundo lugar, a ciência não pode refutar a fé cristã porque ela não tem nada, absolutamente nada, para dizer acerca da essência da fé cristã. Em terceiro lugar, a ciência não pode refutar a fé cristã porque, de fato, a ciência tem corroborado a fé cristã. Conforme nós vimos ontem, às vezes, a fé cristã vai fazer afirmações que podem ser verificadas ou falsificadas pela ciência. Pensemos, inicialmente, no caso da tia Matilda com seu bolo de chocolate. Nós vimos que não é possível a ciência descobrir ou responder à pergunta por que foi feito o bolo. Mas imagine agora que você vá até a tia Matilda e pergunte: por que você fez o bolo? E ela então irá lhe responder. Digamos que ela responde: eu fiz o bolo porque é o aniversário da minha sobrinha Ana. E você sabe que ela não possui nenhuma sobrinha Ana. Então você diz: opa, tem alguma coisa de errado na revelação. Existe algo de errado, algo suspeito aí. Entretanto, se ela disser: eu fiz este bolo porque é o aniversário do João, e você sabe que o João é o sobrinho dela, então, mesmo que a tia Matilda revele a razão pela qual ela fez o bolo, isso não diz necessariamente que nós depois não devemos usar a razão ou mesmo a ciência para verificar se a revelação dela está certa ou errada. Da mesma forma também na fé cristã. A Bíblia, ela revela diferentes coisas. E nós podemos usar a razão e a ciência para verificar se aquilo que a fé cristã está dizendo é verdadeiro ou falso. Nós podemos usar tanto as ciências empíricas quanto as ciências históricas para verificar ou falsificar aquilo que se encontra na revelação do Criador. Mas, usualmente, nós utilizamos aquilo que nós conhecemos como as ciências históricas, aquelas que investigam o passado, as singularidades, aqueles eventos que não podem se repetir. E nesta manhã eu gostaria de mencionar um fato que nós encontramos na revelação do Criador e que pode ser verificado ou falsificado pelas ciências históricas. E este é a ressurreição de Jesus Cristo.
Na revelação, nós encontramos que existiu um homem chamado Jesus, que veio a este mundo, viveu de uma forma plenamente perfeita, obedecendo à lei de Deus, e que este homem dizia ser o próprio Deus, e que um dia ele morreu na cruz, e que após ter sido crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e estava novamente vivo, andando pelas ruas de Israel. Será que isto que a revelação de Deus está dizendo é igual à história de Ana, que pode ser falsificada, ou é igual à história de João, que as ciências históricas podem, então, comprovar a veracidade dela? Bem, vamos investigar, então. Vamos ver o que dizem as ciências históricas a este respeito. Gary Habermas, um dos maiores especialistas na ressurreição de Jesus Cristo, ele menciona pelo menos 4 fatos históricos que mostram que a ressurreição de Jesus Cristo é verdadeira. São fatos que os estudiosos de uma grande gama de áreas concordam, mesmo os mais céticos. E eu gostaria de rapidamente apresentá-los. O primeiro fato é que Jesus foi crucificado. Para Jesus ter ressuscitado, é necessário que ele tivesse necessariamente morrido. A crucificação era uma forma extremamente comum naquela época, principalmente para punir membros do baixo clero, escravos, traidores da pátria, rebeldes violentos. Era o tipo de morte mais terrível que existia naquela época. E esta morte, a Bíblia diz que foi reservada a Jesus. A crucificação dele é registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João e por outros escritores do Novo Testamento. Adicionalmente, diferentes fontes não cristãs também mencionam a crucificação de Jesus Cristo. Tácito, por exemplo, um escritor romano, no ano de 115, escreveu que Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa classe detestada por suas abominações, chamados de cristãos pela população. Cristos, disse Tácito, de quem se origina o nome de cristão, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. É possível, portanto, observar que a morte de Jesus Cristo na cruz possui ampla evidência e não pode ser negado. Até mesmo John, um pesquisador extremamente crítico do Seminário de Jesus, afirma que ele, Jesus, foi crucificado é tão certo quanto qualquer fato histórico pode ser. Portanto, o primeiro fato importante acerca da ressurreição de Jesus Cristo é que ele foi crucificado. O segundo fato importante é que os discípulos de Jesus afirmaram tê-lo visto e eles creram que viram a Jesus vivo após ter sido morto numa cruz. Vamos primeiro pensar um pouco no fato de que os discípulos afirmaram que viram a Jesus. Essa conclusão ela pode ser obtida a partir de 9 fontes antigas e independentes, que nós podemos dividir em 3 categorias. A primeira delas, a primeira categoria é Paulo. Paulo era um dos líderes da igreja primitiva. Ele foi um dos apóstolos. É uma grande autoridade naqueles tempos. E Paulo conhecia pessoalmente as autoridades religiosas do cristianismo em Jerusalém, tais como Pedro, Tiago e João.
E ele diz em seus escritos, de fato, na carta que ele escreve à igreja que se reunia na cidade de Corinto, que os discípulos viram a Jesus ressurreto. Dessa forma, Paulo é a primeira testemunha do fato de que os discípulos viram a Jesus ressurreto. A segunda categoria são as tradições orais. Os antigos, eles não possuíam todas as ferramentas que nós possuímos hoje para guardar a informação e transmiti-la adiante. Dessa forma, eles utilizavam a tradição oral para ensinar outras pessoas ou para manter a informação. E essas tradições orais, elas eram cuidadosamente preparadas. E elas incluem hinos, credos, resumos de histórias e poesias. Eram formas que eles encontravam para, de uma forma simples e fácil de memorizar, levar adiante a informação. Em algumas situações, os escritores do Novo Testamento, eles pegaram essas tradições orais e colocaram em seus textos. E uma dessas tradições orais, nós também encontramos na carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. E nesta tradição oral, Paulo diz que os discípulos afirmaram ter visto a Jesus. E esta tradição é bem antiga. Ela possui aí, no máximo, um intervalo de 20 anos entre a ressurreição de Jesus e o próprio ato de escrever de Paulo. Mas, como necessariamente ela precisa ter existido antes de Paulo ter escrevido a sua carta, então muitos pesquisadores acreditam que ela está entre 2 a 8 anos após a ressurreição de Jesus. Então, a tradição oral é um testemunho para o fato de que os discípulos viram a Jesus vivo após ter sido morto. Finalmente, as tradições escritas. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles registram que viram a Jesus ressurreto dentre os mortos. E os livros deles, os textos deles foram escritos num período de, no máximo, 70 anos após a ressurreição de Jesus. Não somente eles, mas os líderes dos cristãos que sucederam os apóstolos também registraram que os discípulos haviam visto Jesus ressurreto dentre os mortos. Portanto, é inegável o fato de que os discípulos viram a Jesus vivo, depois de ter sido morto. Mas, conforme eu disse antes, eles não somente viram a Jesus vivo, mas eles creram que, de fato, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Quando Jesus foi preso e depois morto, todos os discípulos abandonaram Jesus. Eles estavam acabados. Eles estavam acabados por diversas razões. Primeiro, porque eles sabiam que somente era pendurado no madeiro, na cruz, pessoas malditas. E que por Jesus ter sido crucificado, então ele era um maldito, ele não podia de forma nenhuma ser o Messias a quem eles esperavam. Eles também estavam acabados porque Jesus foi sepultado. E eles acreditavam que o ungido de Deus não podia ver a corrupção. Assim, quando, depois de 3 dias, eles viram Jesus ressurreto dentre os mortos, deu uma virada geral na vida deles, e eles, de repente, começaram a abandonar as suas profissões e a propagar para todos os cantos que Jesus, ele tinha morrido, mas que ele tinha ressurgido dentre os mortos após 3 dias. E que eles eram testemunhas deste fato. Destaco novamente, eles não somente declararam que viram a Jesus, mas eles também acreditaram
que Jesus, de fato, havia ressuscitado dentre os mortos. Então, o segundo fato histórico bem comprovado é que os discípulos viram a Jesus e que eles creram nessa mensagem. O terceiro fato histórico bem comprovado é a conversão de duas pessoas extremamente céticas, Tiago e Paulo. Tiago era o irmão de Jesus, e a família de Jesus aparentemente não se deu muito bem com algumas questões de Jesus. Em algumas situações, eles chegavam a confrontar a Jesus. E isso era, de certa forma, embaraçoso. Porque era embaraçoso um rabino, tal como as pessoas admitiam ser Jesus, ser desprezado pela sua própria família. Mas o que nós vemos acontecer com Tiago após a ressurreição de Jesus é impressionante. Porque, de repente, nós vemos depois registros no Novo Testamento dizendo que Tiago é um dos líderes da igreja e que ele é um dos seguidores de Jesus. E não somente isso, mas que ele esteve disposto a morrer sendo torturado pelo seu irmão que antes ele havia rejeitado. Por quê? Paulo responde, porque Tiago viu a Jesus ressurreto. Um segundo cético era Paulo. Paulo era um dos grandes judeus daquela época. Ele abraçava com todas as forças o judaísmo. E ele ia contra tudo e todos que traziam uma crença que fosse contrária dele. E o cristianismo era uma crença contrária que ele possuía. Portanto, ele começou a perseguir os cristãos. E não somente persegui-los, mas também executá-los. E, de repente, de uma hora para outra, Paulo passa de um perseguidor, de um executor de cristãos, a uma pessoa que começa a propagar a mesma mensagem que aquelas pessoas que ele perseguia e executava. Ele não somente começou a anunciar a mesma mensagem, ele começou a se identificar com as mesmas pessoas, ele começou a ser perseguido por isso, e ele inclusive foi morto por causa disso. Então, Paulo é uma evidência muito forte para a ressurreição de Jesus Cristo. Os céticos Tiago e Paulo, a conversão deles é um fato histórico plenamente comprovado. Finalmente, nós vamos para o quarto fato histórico bem comprovado, que é o túmulo vazio. No terceiro dia, após a morte de Jesus na cruz, o túmulo foi encontrado vazio. E há pelo menos 3 razões fortes pelas quais nós podemos dizer que o túmulo foi de fato encontrado vazio. Vamos a elas. Primeiro, o testemunho dos inimigos. O testemunho dos inimigos. Imediatamente após a ressurreição de Jesus, houve uma disputa entre os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, e os inimigos de Jesus, isto é, os líderes judeus e romanos que haviam mandado matar a Jesus. E durante a disputa, os discípulos de Jesus diziam algo como isso: Jesus ressuscitou. E os inimigos diziam: não, nada disso. Foram vocês que roubaram o corpo de Jesus. E a isso, então, os discípulos responderam: não pode ser. Não pode ser verdade isso. Eles roubaram o corpo de Jesus. Vocês é que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. A isso os discípulos então responderam: mas como nós poderíamos ter roubado se existiam guardas lá? Não, eles disseram, os líderes dos judeus, vocês subornaram esses guardas. E assim a coisa foi indo.
Uma argumentação atrás da outra. Mas o que nós vemos em toda essa disputa, que ambos os lados concordavam que o túmulo estava vazio. Nenhum dos dois lados, em nenhum momento, admitiu que o túmulo possuía o corpo de Jesus. Por quê? Porque todos eles sabiam que, de fato, o túmulo estava vazio. Dessa forma, o testemunho dos inimigos de Jesus é um dos mais fortes para o túmulo vazio. O segundo fato que mostra o túmulo vazio é o testemunho da cidade de Jerusalém. O testemunho da cidade de Jerusalém. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os discípulos eles foram à cidade de Jerusalém propagar que aquele Jesus que havia sido crucificado publicamente em Jerusalém 3 dias antes, agora estava vivo. Ora, se os discípulos quisessem inventar uma mentira, o último lugar que eles teriam ido era a própria cidade de Jerusalém. Porque foi lá que Jesus tinha sido morto. Eles talvez iriam para Roma ou para outro lugar bem distante, para lá começar a anunciar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas eles foram para a mesma cidade onde Jesus havia sido publicamente crucificado e começaram a lá anunciar que de fato Jesus havia ressuscitado. Se alguém quisesse questionar que o túmulo não estivesse vazio, bastava dar um passeio de final da tarde até o túmulo de José de Arimateia, onde todos sabiam que Jesus estava crucificado, e verificar lá em loco se Jesus estava dentro ou não. E se somente uma pessoa tivesse ido lá e descoberto que o corpo de Jesus ainda estava lá, tinha acabado toda aquela história e todo aquele movimento que estava surgindo em Jerusalém. Desta forma, o testemunho da cidade de Jerusalém é um forte testemunho para o túmulo vazio. Um terceiro fato para o túmulo vazio é o testemunho das mulheres. Os evangelistas dizem que as primeiras testemunhas do túmulo vazio foram mulheres, que eram seguidoras de Jesus. Mas naquela época, as mulheres eram totalmente desprezadas, o testemunho delas era considerado totalmente sem valor, tanto por judeus quanto por romanos. Tanto é que elas sequer poderiam comparecer aos tribunais como testemunhas, porque a população daquela época admitia que as mulheres não podiam falar a verdade, o testemunho delas não podia ser verdadeiro. E, de fato, se formos ver bem, os próprios discípulos admitiam isso, porque quando as mulheres chegaram para eles e disseram, Jesus está vivo, eles disseram, vocês estão fora de si, isso não pode ser verdade. Dessa forma, se os discípulos de Jesus quisessem inventar uma história e dizer que o túmulo estava vazio, as últimas pessoas que eles teriam colocado como primeiras testemunhas seriam as mulheres. Ninguém iria acreditar nessa história. Eles provavelmente teriam colocado talvez Pedro, talvez José de Arimateia, que era uma pessoa bem conhecida naquela época, ou o nome de uma outra pessoa qualquer, mas não as mulheres. Então, as mulheres são um forte testemunho para o fato do túmulo vazio. Concluindo, diz o ex-professor da Universidade de Oxford com relação ao túmulo vazio, todas as evidências históricas que nós possuímos são em favor do túmulo vazio. E os estudiosos que as rejeitam devem reconhecer que o fazem baseado em outras razões que aquela das ciências históricas. É o que nós temos discutido ao longo desse evento todo. Quando fatos são ignorados, é porque existe uma outra razão por trás disso. Dessa forma, a revelação da fé cristã faz afirmações.
que podem ser verificadas pelas ciências históricas e empíricas. E nós vimos uma desses itens da revelação que pode ser verificado, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E como as ciências históricas têm comprovado a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. E aí? Será que Dawkins tem razão? Será que a ciência tem refutado a fé cristã ou a Deus? Não. É um grande não. Porque a fé cristã é que dá a garantia dos pressupostos da ciência. A ciência não pode refutar a essência da fé cristã. E a ciência tem corroborado aquilo que a fé cristã tem dito em sua revelação. Qualquer informações a mais, vocês podem encontrar nesse blog que eu mantenho, origemdestino.org.br/blog, onde eu às vezes lanço algumas informações que também dizem a esse respeito. Inclusive, vocês podem ler lá uma entrevista com o professor Marcos Eberlin também. O nosso programa chegou ao fim, mas se você deseja fazer críticas ou sugestões, entre em contato conosco no e-mail que aparece na sua tela, tvmackenzie@mackenzie.br. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.